uma obra visionária que fazemos, ó Pai, com o interesse, Deus, de continuar a obra que o Senhor nos deu para cuidar nessa terra. Por isso, ó Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, e agradecemos aos Teus filhos, que o Senhor possa estar, ó Deus, abrindo portas, cuidando, guardando, ó Deus, o Teu povo do mal, livrando, ó Deus, e através, ó Deus, dos dízimos, ó Pai, fazendo prosperar a vida do Teu povo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos agradecer e também cumprimentar a todos vocês na graça e na paz do Senhor Jesus. Também cumprimentando os internautas, as pessoas que estão ligadas ou que vão ligar, que vão acessar conosco. Se já tem alguém, graça e paz para você. Se você vai ver essa mensagem através do YouTube, através do Facebook, paz esteja sendo multiplicada no seu coração, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, amados, nós estamos numa batalha pela fé evangélica. Nós estamos imbuídos, envolvidos, enlaçados com a palavra da graça de Deus. Estamos nos aprimorando no conhecimento dessa graça. E quero dizer a vocês que amanhã já tem apostila para estudo. Quem puder, venha, para que nós já começamos o próximo módulo, né? Então já as apostilas estão prontas e vamos estar aqui amanhã já no culto de oração e também do ensino da palavra. Nesta noite nós vamos passar a vocês uma das mensagens que ainda não passamos desse culto, desse módulo, que ainda que já falamos muitas vezes a respeito desse tema, né? Não fizemos ainda um estudo mais aprofundado e hoje vamos fazer desse estudo uma mensagem para a edificação do nosso espírito, segundo a misericórdia de Deus que opera em cada um de nós. Amém? Então, falando da reforma protestante, o nosso apóstolo diz que nós estamos na última reforma protestante. Já houve uma reforma que é essa da qual nós vamos hoje discorrer, né? Mas nós estamos vivendo uma última reforma. Porque quando Martinho Lutero fez a reforma no meio da Igreja Romana, ele não tinha vamos dizer assim, a dimensão da necessidade de que aquela reforma iria produzir no mundo. Ele simplesmente se levantou contra a Igreja Romana por causa da palavra de Deus, né? E implantou, quer dizer, e deu força, né? Para que a Igreja Romana ficasse enfraquecida. E realmente ficou tanto e muito enfraquecida com a reforma de Martinho Lutero. Abriu portas para que pessoas que buscavam alguma coisa melhor, filhos de Deus que tinham uma ansiedade por um conhecimento maior, fosse mudado, fosse tocado e saísse realmente daquela prisão que a Igreja Católica até hoje impõe sobre os filhos de Deus, né? Então foi muito importante essa reforma que Martinho Lutero fez, né? Praticamente sozinho, com poucas pessoas que tinham respaldo cristão, respaldo religioso, respaldo financeiro,
respaldo cultural, ele tinha muito poucas pessoas com esse respaldo do lado dele. Então ele praticamente ombrou sozinho, né, a responsabilidade da reforma que ele lançou no meio da Igreja Romana. Passou por muitos problemas, teve muita dificuldade. Nós vimos o filme, né, de Lutero, nós sabemos, conhecemos a história dele, e ele teve muita dificuldade, mas a graça de Deus permaneceu. Ainda que foi desvirtuado pelo próprio povo que buscava coisas melhor, né? Nós conhecemos isso de cor e salteado, e hoje nós estamos batalhando de novo, como Martim Lutero, para que essa verdade que é única, que é santa, que é divina, que é eficaz, que traz força, que traz sabedoria, que tira a escravidão, que ilumina os olhos, que dá força ao nosso coração, para que essa verdade seja realmente luz. Ilumine muitos corações, ilumine muitas pessoas que ainda hoje vivem escrava de um meio religioso caótico, né? Retrógrado, que tem base no passado, mas é um passado muito longe. É um passado antes da cruz. Não é pós-cruz. Tem base na lei de Moisés, deixou de seguir a servidão da Igreja Católica, mas continuam servindo a Moisés. E Moisés foi derrubado, foi consumado na cruz do Calvário pela morte do Senhor Jesus Cristo. Então não tem mais nada a ver o que nós vivemos hoje, um povo que nunca teve lei, sempre viveram sem lei, ser hoje lançado debaixo da lei de Moisés, camuflado, despistado de graça. Porque todos eles dizem que vivem debaixo da graça, mas não aplicam a graça, não conhecem a graça, não têm noção do que é graça. Pensa que tudo o que está na Bíblia é preciso fazer. E muitas vezes não tem necessidade de cumprir mais nada. Aquilo que o Senhor cumpriu, nós estamos livres de estar cumprindo. Se voltamos a praticar essa obra, estamos chamando Jesus de fanfarrão, de mentiroso, que ele não fez nada, a obra que ele fez na cruz não nos valeu por nada. Então, essa reforma que hoje o apóstolo Miguel Ângelo, firmado na palavra de Paulo, e vivendo a reforma de Lutero, e nos dando essa sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, que é santa, que é propósito de Deus. Se eu estou aqui hoje, é por um chamado de Deus, é por um propósito de Deus para viver, praticar, ensinar essa graça a todos aqueles que Deus estiver chamando para esse evangelho. Não é? Eu não tenho que ir de igreja nenhuma falando para eles mudar. Não. Deus faz isso e traz o seu povo. E aqueles que Deus trouxer, nós estaremos ensinando esta maravilhosa graça. Então vamos para o livro de 2 Pedro 3,18. Vamos ler o texto básico desse estudo, né? Que é: antes de qualquer coisa, antes de qualquer religião, antes de qualquer igreja, antes de qualquer denominação, antes de tudo,
é preciso crescer. Ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Então, amado, é coisa para que a partir de agora, até o dia da eternidade, esse conhecimento vai nos levar a essa santidade, vai nos levar a essa maravilhosa graça de Deus até o dia final. Pode demorar 1 milhão de anos, amados. Eu não acredito que demore. Talvez nem 1 milhão de horas. Mas demore o tanto que demorar. Vai nos levar até o dia final. O conhecimento dessa graça e o nosso crescimento, a nossa atitude de fé. Isso vai nos levar à vitória final. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Deus nos dá sabedoria, discernimento, força, ó Deus, e espiritualidade, Pai, para que, ó Deus, a Tua palavra saia, ó Pai, entendível. Ó Deus, que ela possa sair dos meus lábios, levando uma unção de compreensão aos ouvidos do Teu povo. Não só os que estão aqui nesta noite, meu Deus, mas aqueles que irão ouvir essa mensagem pela televisão, aliás, pela internet. E que o Senhor possa estar fazendo, ó Deus, em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar, ou em todo lugar. Ó Deus, a mesma obra, Senhor, que está acontecendo neste lugar hoje. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Querendo dizer aos internautas, pessoas que vão ouvir essa mensagem, que abra o teu espírito, o teu coração, para receber por fé essa palavra de verdade em nome do Senhor. Amém? Amém, amados. Então, como eu já fiz uma introdução, né, eu quero ler aqui o pensamento da apostila, porque nós estamos aqui seguindo uma direção de uma aula, de um estudo, ainda que transformando esse estudo numa mensagem espiritual para que a palavra de Deus entre no nosso coração e trabalha e fique impregnada no nosso espírito e nós saiamos daqui renovado, revestido, edificado pelo poder de Deus. Amém? Então diz assim, no ano de 1517, e já transcorreram quase 500 anos, um sacerdote da Igreja Católica Romana, por nome Martinho Lutero, começou a mergulhar fundo na palavra de Deus, pois se encontrava num dilema existencial, numa luta tremenda entre sua carne e seu espírito. Verdadeira batalha espiritual, Lutero travava com o seu estado espiritual. Um dia sentia-se forte, corajoso, salvo, certo da vida eterna. Contudo, às vezes se sentia culpado, o pior dos homens, perto do inferno. Ele sentia que havia algo mais que a idolatria, vela, sacramentos, ordenanças, bulas, abluções e etc. Então, esse homem, chamado por Deus, levantado por Deus para essa obra, porque havia já desde do profeta Daniel, havia uma profecia para que o adormecimento da igreja da graça de Deus, que foi implantada por Paulo e vivida por Paulo e pregada por Paulo e manifesta a todos os gentios, para que essa igreja despertasse após 1335 anos a partir do segundo século. Até o primeiro século, Jesus estava com os apóstolos. Depois do segundo século, Jesus não estava mais com os apóstolos. Então, a graça de Deus foi totalmente banida da terra pelos papas, pelo romano, né? Mas o adormecimento da igreja
se daria. E Deus, levantando Lutero, despertou Lutero para implantar a reforma protestante no meio da Igreja Católica, tirando de lá aqueles que eram chamados de Deus para viver uma vida livre, uma vida por cabeça, uma vida sem culpa, sem idolatria, né? Uma vida santa, para que tivesse o conhecimento. Por isso Pedro diz, olha, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Porque o que eles sabiam até então, né, na época de Pedro, eles só sabiam lei de Moisés. Usavam as sinagogas para fazer os seus cultos. Jesus pregava nas sinagogas. Os apóstolos pregaram nas sinagogas. Pedro pregou nas sinagogas. Até a sombra de Pedro curava. Ele era um apóstolo de Jesus, vivendo o passado, mas havia uma promessa do Senhor: estarei convosco até o final do século. Mateus 28, 20. Né? Então, Jesus diz, eu estou com vocês durante esse século. Eu comecei esse século e vou terminar esse século com vocês. Depois vou estar ausente, só o Espírito Santo e a graça de Deus vai permear o povo da graça, o povo de Deus. Então, amado, havia essa profecia que o adormecimento da igreja, da graça de Deus, estaria se despertando 1335 anos após a sua dormência, quer dizer, após o seu adormecimento, quer dizer, após a igreja romana ter realmente dizimado todos os crentes nas arenas, né? Nos covis dos leões, no meio das feras, através de lança, de espada, dizimou todo aquele que dizia que era de Jesus. Mas Deus tem os seus propósitos, o seu projeto, e Ele sabe o que está fazendo hoje. Levantou novamente algumas pessoas no mundo, né, nos Estados Unidos, na Europa, e que eles também estão nessa batalha espiritual de firmar a verdadeira graça de Deus no meio do povo de Deus. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não segue o mercenário. Então aquele que ouve a voz do Senhor e é ovelha, vai seguir ao Senhor. Mas aquele que não é ovelha, o lugar dele já está fora da graça. Já não tem que se preocupar. Essa obra é inteiramente do Espírito Santo de Deus. Damos graças a Ele por podermos participar dessa maravilhosa graça de que o Senhor nos proveu por amor. Amém? Então, continuando, no livro de Romanos, capítulo 1, 17, vamos encontrando uma das frases, né, das 5 palavras que mudou a vida de Lutero. Ele diz assim, porque no Evangelho é revelada da fé. É revelada de fé, porque no Evangelho é revelada de fé em fé. É um pouco diferente da minha tradução aqui, mas é o mesmo sentido. O Evangelho é revelado de fé em fé. A justiça de Deus, como está escrito. É revelado de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito. Essas 5 palavras bateu no coração de Lutero e transformou a vida de Lutero, a vida da igreja, a vida do povo de Deus e transforma a nossa vida. Porque diz assim, mas o justo viverá da fé. 5 palavras. Né? O justo viverá da fé. O mais aí tem um pouquinho a mais.
Mas nessa Bíblia está: o justo viverá da fé. Então, foram essas 5 palavras que lançou, que deu força para Martinho Lutero enfrentar, confrontar toda aquela igreja, todo aquele, aquele ministério, todo aquele governo. Porque o Papa também era governo. O governo, os reis, as pessoas, os imperadores, também eram dessa mesma igreja. Né? Então, quer dizer, Lutero enfrentou não só os homens religiosos, mas também o exército, os soldados romanos, aqueles que tinham poder de governo. E ele, por essa palavra, o justo viverá por fé. Amados, e nós que fomos justificados pelo Senhor, também vivemos por essa fé. Amém? Temos que viver por essa fé. Não tem outra maneira de ser. Não adianta jejuar, não adianta fazer sacrifício, não adianta batizar nas águas 2, 3 vezes, não adianta você fazer força. Nós temos que crer, acreditar e crescer dentro dessa fé maravilhosa. Vamos ainda no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 10. Né? Capítulo 1, verso 10. Diz assim: pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Então, o que é que nós estamos buscando? O favor dos homens ou o favor de Deus? Nós estamos buscando o favor de Deus. Nós não estamos buscando o socorro no governo, nos homens. Não. Porque eles não têm condição de nos fortalecer na fé. O único que nos fortalece na fé é o poder de Deus. É aquilo que Deus realmente tem para nós. Ou procuro agradar aos homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, aquele que vive agradando homens, né, seguindo doutrina de homens, não é servo de Cristo. Não pode dizer que é crente, ainda que digam, ainda que falam. Mas, segundo a palavra de Deus, se agrada ao homem, não agrada a Deus. Ainda no livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 8, diz assim: um mandamento de que também Lutero se apegou nele, né? Ele lendo a Bíblia, devorando a palavra, né? E traduzindo a palavra, que ele escreveu a Bíblia em vários outros idiomas, para outros povos, né? Não fará para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Essa palavra também encorajou Lutero. Essa palavra tem que nos encorajar hoje, né, para que nós não andamos em nenhum tipo de idolatria. Porque não é só idolatrar uma imagem ou fazer uma imagem esculpida. Hoje o que mais tem no mundo é imagem esculpida. Tem imagem de todo mundo que é famoso dentro na Terra, né? Tem até um programa aí numa televisão aí, né? Procurando o homem mais famoso do Brasil, o homem o melhor homem do Brasil, que foi ou que é. Então estão fazendo votação pela internet aí todo domingo ou terça-feira, eu não sei. Eu vi isso aí, né? Alguns deles estão só a estátua. O cara já morreu faz 200 anos. E ainda está sendo o mais votado entre os homens. Porque o que o homem vê, isso não é de Deus.
Só é de Deus aquele que o homem crê. Não é pelo que vê, é por fé. Amém? Continuando, vamos lá. Efésios 1, 17 e 18. Paulo diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, o próprio Senhor da glória, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Amado, é Deus quem está se mostrando a você, dando a você entendimento dEle próprio. É Ele que faz a obra dEle no teu espírito para que você acredite no que Ele diz, na palavra da verdade. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amado, isso tudo é através do conhecimento de Deus. Que nós vamos ter certeza de quem nós somos na igreja, de quem nós somos nesse mundo, de quem nós somos em Deus. Nosso conhecimento, a riqueza na glória da nossa herança, mano. Aquilo que é nosso por herança, que o Senhor nos deixou, nos delegou. Então nós temos que realmente embraçar essa causa, né, com força, deixando os rudimentos, deixando as obras mortas, deixando o passado para trás, para vivermos o presente, para mudarmos o futuro. Amém? Então, continuando. Gálatas 1, 6 a 9. Gálatas 1, 6 a 9. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A igreja dos Gálatas estava desertando, quer dizer, estava saindo, estava deixando, né, a graça de Deus para voltar aos rudimentos antigos, para voltar a um outro evangelho, né, que não traz herança, não traz poder, só traz escravidão, medo, um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Pessoas que vivem com o coração na mão, como eu vivi muitos anos, né? Com medo de perder a salvação, com medo de ir para o inferno. Eu não tinha certeza da minha salvação. Um dia eu tinha tanta confiança, outro dia eu estava desesperado. Aí ia no mestre, naquele que ministrava para mim, vamos fazer mais 30 dias de jejum, vamos fazer mais 40 dias de monte. Né? Era essa a doutrina que ele me ensinava, era esse o evangelho que ele me ensinava. Ele também não conhecia nada, aliás, não conhece, né? Por isso não gosta de mim. Né? Por isso me olha e diz, olha, aí, e é candidato aí para alguma coisa aí de vereador da cidade, e me olha torto e fala, o voto desse aí eu não quero. Eu digo, graças a Deus, eu também não voto. Né? É o último, se depender do meu voto para ele se eleger, duas coisas certeza. Primeiro que ele não quer que eu vote nele. E segundo que eu também não vou votar. Então ele não vai se eleger. Mas, tudo bem, como irmão, como filho de Deus, eu não, é meu amigo, mas ele não é meu amigo. Ele não me tem como amigo. Ele me tem como inimigo. Porque se fosse adversário de doutrina, tudo bem, a diversidade todo mundo tem, eles têm entre si, mas ele não é meu adversário. Ele é meu inimigo mesmo, né? E se puder, ele me põe para baixo, né? Mas Deus é maior. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, como diz Salmo, como diz Isaías 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para
levar as boas novas, para levar a palavra de verdade, para levar a graça de Deus. E eu não vou me intimidar, não estou intimidado, porque alguém acha que eu não deveria mais estar sobre essa terra. Os meus dias estão todos enumerados, contados nas mãos do Senhor. Vou cumpri-los cada um ao pé da letra, conforme o Senhor realmente traçou. Amém? Então, continuando, vamos no livro de Gálatas 2, 7 a 10, e depois voltamos no 1. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de modo que até mesmo Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então, amados, Paulo respeitava Pedro. Viajou para Jerusalém para mostrar a Pedro o evangelho que ele estava pregando. E procurando um apoio, Paulo estava realmente só, né? E os outros pregavam aquilo que eles pregavam. E Paulo viajou para Jerusalém para ver com os apóstolos realmente, aqueles que estavam primeiro do que ele, que tinham andado com o Senhor Jesus, que conheciam Jesus na carne. Ele foi a Jerusalém e, conversando com eles, ele dizia: eles nada me acrescentaram. Amado, eu estou fazendo uma viagem agora, e eu espero que aquilo que eu estou indo para buscar, para o conforto, para a solidez da nossa igreja aqui em Araxá, para que realmente a nossa igreja se deslanche, né? Eu espero que, pela misericórdia de Deus, eles me acrescentem alguma coisa, né? Que eu não volte de lá vazio, que eu possa ir buscar e encontrar. Eu sei que vou encontrar, porque eu estou buscando dentro do mesmo ministério. Eu estou só precisando de conversar, de trocar uma ideia, de saber alguma coisa a respeito daquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos vivendo, como estão fazendo, como estão vivendo, né? Através da internet. Se eles todos do Ministério da Graça de Deus quiserem saber o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, eles têm material para isso, sem que eu precise ir e dizer para eles o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo está sendo publicado, está sendo lançado ao ar e ido aos 4 cantos da terra para mostrar ao mundo, para mostrar a todos a verdadeira e genuína graça de Deus, o único evangelho que dá herança, dá esperança, que conforta, que consola, que cura, que liberta, que traz paz, que anima as pessoas, que traz vida. Amém, irmão? Então esse é o único evangelho. Ainda que, digamos que eu não tenha uma igreja para pregar, eu prego para mim mesmo. Faço isso todo dia. Porque eu preciso ser edificado todos os dias. Eu preciso estar crescendo todos os dias. Eu preciso estar me fortalecendo na palavra todos os dias. Porque por um dia que eu vou fazer qualquer uma outra obra ou alguma outra coisa, e eu passo um pouco desapercebido, eu chego na igreja, como vocês viram, na quarta-feira da semana passada, segunda, terça, quarta, não sei que dia que eu vim aqui, cheguei aqui, estava cansado, desanimado, estava frustrado, né? Só porque eu passei um dia fazendo uma outra coisa que não é buscando
Deus e buscando a palavra. Né? Então, é necessário que nós vivamos todos os dias, pregando para nós mesmos essa graça maravilhosa do Senhor, para que nós não nos entristecemos, para que nós não desanimamos, para que nós possamos enfrentar as dificuldades do mundo. Porque somos de Deus, filhos de Deus, vivemos espiritualmente no reino de Deus, mas na carne vivemos no mundo comendo o que o mundo dá. Comendo o que o mundo serve. Trabalhamos com nossos esforços, com o nosso suor, com nossos braços, para poder nos manter em pé nessa terra. E só pela misericórdia de Deus estamos em pé. Amém? Isso não é esforço nosso. Isso é obra do Senhor. Então eu li já, terminei ali. Vamos mais então, seguindo. Olhamos Efésios 17, 18, né? Gálatas 11, 2, 11. Ainda temos primeiro Gálatas 1, verso 11 e 12. Gálatas 1, verso 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Então há uma diferença, muito grande de você seguir alguma coisa que o homem manuseia, que o homem interpreta, que as religiões interpretam, que as teologias dão curso, fazem grandes movimentos, né, para convencer alguém de uma palavra que já está morta, que já não funciona mais, de obras mortas. Mas Paulo disse, olha, eu não fui ensinado por ninguém, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi o Jesus de Nazaré que me ensinou. Então eu não aprendi de homem nenhum. Eu recebi esse evangelho por uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. A boca do justo foi quem me ensinou. Quem imputou essa palavra no meu coração, e tudo o que eu falo hoje está saindo dessa revelação. Amém? Porque Paulo não sabia nem o que ele iria falar. Ainda que ele tinha conhecimento de tudo. Mas quando ele falava, ele deparava com situações, ele deparou com Pedro, que ele respeitava. Um homem que até a sombra curava, um homem que andou sobre as águas, um homem que andou com Jesus. Né? E ele disse, olha, meu irmão, você está errado. Ou você muda, ou você some. Porque ele tinha destruído a igreja dos Gálatas. Chegou com a pregação de Moisés. Ele tinha destruído a obra dos Gálatas. A igreja. Né? E Paulo disse, olha, você precisa mudar. Se converter da lei para a graça. Você não pode viver na graça dos gentios, como você quer viver, e obrigando os gentios a andar como você andou na lei. Não pode, amado. Gentios nunca tiveram lei. Gentios nunca foram escravos do diabo. Quem tinha demônio lá em Israel, quando Jesus expulsava demônio, era o judeu, que andava segundo a lei, mas não obedeciam a lei, não cumpriam a lei. E o diabo deitava e rolava na vida deles. Mas os gentios estavam tranquilos. Eles não tinham lei. Não tendo lei, não existe pecado. Não existe transgressão. Os irmãos que são levados a viver debaixo da lei
Estão fazendo igual aconteceu com a igreja dos Gálatas. Estão saindo da graça, ainda que não conheçam essa graça, mas se não tiver em lugar nenhum, não está em desgraça. Tá? Por que vive feliz esse povo que anda aí para a rua, por aí? Né? Eles vivem felizes. Eles têm prosperidade. Eles trabalham, eles lutam, eles batalham, eles estudam, eles vencem. Né? Por quê? Porque eles não estão debaixo da lei, do tacão da lei de Moisés. Aqueles que se meteram debaixo da lei de Moisés e depois voltaram atrás, muitos deles estão sofrendo aí, porque estão debaixo de condenação e morte. Então Pedro tinha feito isso na igreja dos Gálatas, e os Gálatas estavam enfeitiçados, porque essa palavra da lei, né, ela traz uma prisão emocional nas pessoas. Ontem, conversando com uma pessoa em casa, você vê que a pessoa, ela teme a Deus, ela tem amor por Deus, mas vai lá na Terra Santa, lá em Israel, para poder encontrar Deus. Lá, tudo porque é um fascínio, é um feitiço da própria lei, para aqueles que não deveriam se meter debaixo da lei. Mas, por achar que devem sair debaixo da idolatria, sai debaixo do jugo da idolatria e entra debaixo da lei, do jugo da lei de Moisés. Troca 6 por meia dúzia. Não acrescenta nada. Não sabem nada. Só tem gogó. Grita, pula, faz, acontece e tal, mas não estão vivendo o verdadeiro evangelho da graça de Deus, como eles dizem que fazem. Continuando então, vamos lá, continuando aí, né? Continuando ainda aí no Gálatas 1? Não, já li. É no Gálatas 2, então, voltando ao Gálatas 2, né? De 11 a 15. 2, de 11 a 15. Quando, porém, que eu já havia falado, né? Tá bom, eu já falei. Então, vamos pular para 1 Pedro. 1 Pedro 2,9. Porque, amados, é tão maravilhoso viver e conhecer essa graça, que a própria Bíblia nos chama de sacerdotes reais. Vamos ler ali. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amado, a nossa posição diante de Deus é de santo, de pessoas honradas, de pessoas perfeitas, chamando-nos de sacerdote. Sacerdote é aquele que cuida, que abençoa, que tem poder para ministrar as riquezas, né? A grandeza, a não ser as grandezas daquele que vos chamou das trevas. Mas todos nós temos esse ministério, todos nós temos essa capacidade. Precisamos desenvolver o nosso intelecto, desenvolver o nosso coração, desenvolver o nosso espírito, desenvolver a nossa alma, desenvolver nossa mente, para poder viver essa palavra. Para poder anunciar, para poder frutificar. As pessoas que estão fazendo aqui o seminário, né, de teologia, que nós estamos aqui, vocês sabem disso. Nós estamos realmente aprendendo coisas profundas
para podermos ensinar aqueles que precisam de ser ensinados na graça. Não é? Sacerdotes reais para Deus. Amém? Não é sacerdote levita, não. Não é sacerdote romano. Não é sacerdote budista. Sacerdote real do Senhor, do Rei Jesus. Continuando, no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 22 até o 29. Mas, tendo chegado ao Monte Sião, nós chegamos. Nós chegamos aqui. Aqui é o Monte Sião. Aqui é onde o Senhor ordena a bênção. A cidade do Deus vivo. Essa aqui. A Nova Jerusalém. A igreja do Deus vivo. O povo santo. A nação santa. A geração eleita. Chegamos a Jerusalém celestial. Mas nós chegamos ao máximo que os filhos de Deus aqui na terra podem alcançar. E nós já estamos entrando pelo conhecimento, pela nossa fé, aos lugares celestiais. E as miríades de anjos que estão ministrando em nosso favor, amado. Nós somos do ministério angelical. Se eu principalmente e particularmente, não fosse o ministério angelical na minha vida, amado, ninguém, há 50 anos atrás, que eu já teria ido embora dessa terra, já estava com Jesus há muito tempo. Mas porque o Senhor delegou um anjo para me guardar em todos os meus caminhos, eu estou aqui falando com você nessa noite, falando com você, internauta, dando o meu testemunho de vitória. Porque Deus se apiedou de mim e no ventre da minha mãe, Ele me conheceu e quando saí do ventre, Ele me designou para ser sacerdote real. Amém? Então, amado, chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a miríade de anjos. Chegamos ainda à Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos. Somos os primeiros, somos do Senhor. Jesus, o irmão mais velho de toda a nossa geração. Ele é o nosso Senhor, é o nosso irmão. Temos a mesma imagem e semelhança do Senhor quando andou nessa terra. A igreja dos primogênitos, escrito nos céus, e a Deus, o juiz de todo, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amado, a nossa posição é uma posição de glória. Continuando. Está lá? 24. E a Jesus, chegamos a Ele, o mediador de um novo pacto. Esse pacto, amado, edificado pelo Senhor, consumado pelo Senhor, pelo seu sangue, né? E que as pessoas não conhecem, não dão valor nenhum. É como o sangue de qualquer coisa, de qualquer pessoa, não valoriza o sangue do próprio Deus, que abriu um novo caminho, que nos deu uma oportunidade de vida, que nos deu essa vida, né? E é o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Se vocês verem Abel, quando Caim matou Abel, Abel foi ao Senhor e o sangue de Abel clamou a Deus o que havia acontecido com ele. E o sangue de Jesus fala mais, é melhor. Abriu para nós um novo caminho, nos deu vida com abundância, nos deu o teu espírito. Continuando. Acabou? Tem mais. 25. Não? Atos 20, 24. Então vamos lá. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa para mim, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus,
para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo disse, olha, é preciso que eu continue na terra, mas a minha vida, para mim, não é preciosa. Eu estou pronto para viver ou para morrer. No Senhor, amado, não há diferença nenhuma. O viver e o morrer. Só que enquanto estamos vivos, Paulo diz aqui, contudo que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele continua. Paulo, hoje, que morreu, que deixou essa terra e foi para o Senhor há 2000 anos atrás, praticamente, né? Ele continua dando testemunho. Esse é o testemunho verdadeiro. Esse é o testemunho de Paulo que está sendo revelado através dos meus lábios pela misericórdia do Senhor. Esse testemunho não é meu, é dele. Ele disse, e eis que agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Paulo estava despedindo daquele povo e dizendo para ele, vocês não vão mais ver o meu rosto. Nós hoje não estamos vendo o rosto de Paulo, mas estamos seguindo as obras e os passos que ele deixou para que nós seguíssemos. Estamos sendo imitadores dele. Ainda que eu não vi o rosto de Paulo, eu não vi o rosto de Jesus. Né? Nós não vemos, mas temos o testemunho. E através desse testemunho, nós firmamos a nossa fé. Nós confiamos nessa palavra. Nós estamos sendo edificados pelo Senhor por crer, por acreditar nessas verdades. 26. Tem 26? Ou não? Tem. Vamos lá. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Por quê? Não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Cuidai, pois de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Então, amado, se essa for o último recado que eu tenho dado e chegado aos teus ouvidos, entendam e vivam e continuem anunciando esse Evangelho. Nós estamos formando aqui pessoas com capacidade para ministrar. E esse dom de Deus, como nós já lemos, ele diz, eu rogo para que vocês tenham os olhos iluminados. Que vocês possam ser realmente iluminados por Deus para anunciar essas riquezas que vocês estão recebendo nesta noite. Porque se vocês ganharem 50 milhões na loteria por aí, né, não é páreo a riqueza que eu estou, através da palavra, ministrando aos vossos corações. Amém? É bom ganhar 50 milhões, é bom ganhar. Seria bom, né? Ia fazer um monte de coisa com 50 milhões. Mas não é páreo pela riqueza dessa palavra. Eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cansei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que estão sendo santificados. Amém, amado? Então, lembre-se das palavras de Paulo. Tenha o testemunho de Paulo. Tenha o testemunho desse que vos fala hoje.
pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelo chamado do Espírito de Deus. Acreditem que qualquer provação e toda provação que vier sobre as vossas vidas, elas serão coisas pequenas. Vão passar. Porque vocês são vencedores. Vocês podem todas as coisas no Senhor que te fortalece. Vocês conhecem essa verdade que liberta. Vocês sabem o Deus em quem tem crido. Amém? Então, se vocês estão avisados de todas as coisas, do presente e do porvir, então não há mais nada a acrescentar. É só vocês lutarem, batalharem pela fé. Batalharem por essa graça. A falar, a pregar, a abençoar, a mostrar a verdade em todos os corações. Continuando, Tito, né? Terminando, a palavra final aí. Porque há muitos insubordinados e faladores, vãos, cheio, que atraem o povo após si, que querem e enganam e manipulam as pessoas com palavras vãs. Enganadores especialmente os da circuncisão. Quem são da circuncisão? Que batiza, que jejua, que faz sacrifício, que vai ao monte, que faz vigília, que expulsa demônio. E tantas outras coisas. 11. Aos quais é preciso tapar-lhe a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Foge deles, amado. Não dê ouvidos a eles. Não os tenha por inimigos, nem por adversário. Mas não ande com eles. Se possível, não coma com eles. Mas tudo que fizer, faça em nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus que nós estamos vencendo. Amém? Vamos ficar em pé. Eu vou ler aqui a palavra final. Pode ficar um pouquinho sentado aí. Diz aí. Doutrinas estranhas à palavra de Deus, a toda hora estão batendo a nossa porta. Cabe a nós, os atalaias da fé reformada, vigiar e orar, para que o inimigo não nos pegue desprevenido e nos engane com suas mentiras e vãs filosofias. Mantenhamos, pois, a sã doutrina, a graça de Deus, reverenciando aqueles apóstolos de Jesus Cristo, por meio de quem a pureza do Evangelho recuperou a sua honra. Tito 1, 10 e 11. Amém? Ficamos em pé. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa maravilhosa palavra, esse estudo que nós, transformando em mensagem, trouxemos aos vossos corações para que fique gravado no interior de cada um de nós. Amém? Pai, é no nome de Jesus que nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Ó Deus, o nosso coração. Ó Pai, as nossas atitudes. Ó Deus, a nossa fé. O nosso amor. Ó Pai, em cima dessa palavra forte, poderosa. Ó Deus, deixada pelo Teu Filho, apóstolo, servo, Paulo de Tarso. Ó Deus, e que nós estamos usufruindo, ó Pai, dessas grandezas, dessa riqueza, desse testemunho maravilhoso que Paulo deixou para os nossos corações para o dia de hoje, Deus. Feliz aquele que embraça essa palavra e agarra ela por fé e não larga. Ó Deus, é feliz todos aqueles que seguem essa verdade. Portas se abrem, problemas caem por terra, dificuldades aparecem, o Senhor
continuará sempre honrando aqueles que te honram. Ó Pai, nós agradecemos a todos os teus filhos que aqui ouviram. Agradecemos para aqueles que pela internauta estão ouvindo, ouviram ou vão ouvir. Pai, te louvamos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê uma semana vitoriosa, de paz, de alegria, de saúde, de vida com abundância, de